Vamos dar continuidade nas nossas aulas. Quero que vocês sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. E não podemos perder o foco, não deixar de compreender que nós estamos falando sobre o século XIX, Revolução Francesa, o século das luzes, o século que acredita que o mundo pode passar a ser melhor. A civilização humana pode cada dia evoluindo cada vez mais a chegar a um ponto que a raça humana tem uma igualdade. Todo mundo com os mesmos direitos, todo mundo com os mesmos deveres, todo mundo podendo participar igualmente. Como nós já falamos sobre o positivismo, nós já falamos sobre o romantismo, nós já falamos sobre a ideologia de Hegel, nós já falamos de Karl Marx. Lembra que quando nós estávamos falando em luta de clássico? Lembra quando nós estávamos falando sobre a dialética? Agora nós vamos falar nessa última parte sobre Nietzsche. Nietzsche, na realidade, ele joga uma bomba em cima disso tudo, porque Nietzsche ele passa a ser contra tudo o que está acontecendo. Por que fala-se que é uma dinamite? Porque ele coloca 3 fatores muito sérios para a humanidade parar para pensar. E a humanidade tem que tirar todo o seu preconceito para poder entender o que Nietzsche quer dizer claramente sobre essa situação. Porque Nietzsche coloca o seguinte, que nada que nós estamos vivendo, nem a tecnologia, nem a ciência vai conseguir resolver as coisas. Por quê? Porque nós damos os valores naquilo que nós queremos. Então a classe dominante, os ricos, os empresários, vão dar os valores que eles querem naquilo que eles desejam. A classe operária, a classe trabalhadora, também vai dar os valores das coisas que eles desejam. Então presta atenção como Nietzsche coloca a coisa. Uma de suas bombas relaciona-se à separação dos 2 princípios complementares da realidade. O Apolo, deus da razão, e o Dionísio, deus da aventura, da música, da fantasia e da desordem. O que ele quer dizer com isso? Nietzsche quer dizer o seguinte, que Sócrates, quando ele colocou que a razão era suprema e que a razão poderia fazer com que o homem chegasse à liberdade, lembra bem quando nós trabalhamos em aula de felicidade, quando eu colocava para você que a razão, que é a nossa cabeça, o nosso cognitivo, é para dominar o nosso sentimento, que está no coração, que é para dominar os nossos prazeres, que está da cintura para baixo, que é a alimentação, que é as necessidades, que é o sexo, que é tudo isso. Então, Sócrates faz essa separação lá atrás. E Nietzsche vem falar aqui no século XIX que isso foi o absurdo do que aconteceu com a sociedade. Porque não tem como você separar Apolo de Dioniso. Não tem como você separar a razão da aventura, da música, da fantasia, da desordem. Porque a desordem ela sempre vai existir e a razão sempre vai estar ali para estar discutindo uma com a outra, porque uma não é separada da outra. Porque se você pegar como se só a razão for real, como o positivismo colocou lá atrás, que a ciência e a tecnologia pode resolver tudo, você elimina o que? A outra parte humana, que a outra parte humana é o que? É Dionísio. Você viveria sem prazer, você viveria sem desejo, você viveria sem seu sentimento, e é isso que Nietzsche coloca e eles não conseguem ter uma resposta. A segunda colocação que eles colocam é o seguinte, no campo da moral, no campo da ética, é a segunda bomba que ele solta. Por quê? Porque para ele o bem e o mal está relacionado na história. A história é que vai dar os valores moral, que você coloca na genealogia, que o levou à tese de que não existe as noções absolutas de bem ou de mal. Então o que ele quer dizer? Que o bem e o mal não é algo estático, não é algo pronto, é algo que a sociedade foi criando. E se a sociedade criou, ela criou baseado no quê? A classe dominante colocou o que é bom para ela, o que é o bem para ela e o que é o mal para ela. A classe operária, pela sua maneira também, colocou o que é o bem para ela e o que é o mal para ela. Mas ele vai muito mais além do que isso, porque ele coloca
que na história o bem e o mal ele foi colocado como a moral de rebanho. O que ele quer dizer com a moral de rebanho? Aí ele está relacionando diretamente ao cristianismo. O cristianismo coloca-se que existem os valores de bem e de mal. E os burgueses também têm os seus valores de bem e de mal, porque nós estamos falando do século XIX. Vocês lembram da reforma protestante que aconteceu? Então, quantos problemas estavam acontecendo na religião católica? A Santa Inquisição e muitas outras coisas estavam acontecendo. Então, por isso que há um protesto muito grande falando sobre isso, e que nós temos que ter compreensão. Então, nós temos que compreender o bem e o mal. Ele é a partir do quê? É a partir dos seus valores simplesmente ou de alguns valores que foi colocado para você. E aí Nietzsche também ele coloca assim, o homem pode chegar a ser super-homem. O que ele quer dizer um super-homem? Ele não quer dizer que é uma pessoa mais forte do que as outras. É uma pessoa que consegue sair deste bem e deste mal, que é uma criação histórica, e ele mesmo passar a olhar o que são as virtudes e o que são os vícios. E a partir desse momento ele passa a ser um super-herói. Por que ele passa a ser um super-herói? Porque ele consegue definir o que é bom e o que é mal. E aí ele tem aquela frase que é muito forte, em especial aqui na América Latina, porque quando ele fala a morte de Deus. Mas quando ele quer chegar a discutir sobre a morte de Deus, nós não podemos sair da época da história. Nós não podemos sair do tempo que se discutia isso daí. É nesse tempo do século XIX, aonde tinha a separação de Deus com o Estado, a separação do mundo dos reinados que passa a ser pelos burgueses, aonde era usado a igreja sim para conseguir muitas coisas. Então ele cria essa frase pesada, a morte de Deus, para as pessoas passar a pensar que Deus não é absoluto. Deus é transcendente, capaz de traçar o caminho da verdade e a vida para o ser humano. Como construção humana, as religiões não seria a única verdade, e sim uma das interpretações possíveis do mundo. Então, quando ele coloca no super-homem, ele quer dizer o quê? Que você tem que ter a capacidade, mesmo sendo cristão, de você olhar o que está certo e o que está errado. Porque quem está vivendo o cristianismo é o ser humano. E o ser humano, ele é passível dos erros, ele é passível de querer fazer aquilo que ele tem a vontade e que ele acha que é certo. E se você tem essa capacidade de conseguir fazer uma reflexão no que é virtude e no que é vício, você consegue também ser livre de todas essas amarras, de todas essas crenças que você tem, certo? Então eu gostaria também que a partir de Nietzsche, a partir desse bem e desse mal, que vocês explicassem para mim e falassem o bem e o mal, ele é construído a partir dos valores das pessoas, ou o bem, o mal, ele é implantado, ele é colocado na nossa cabeça, o que é bem e o que é mal. Então eu gostaria que vocês explicassem com as palavras de vocês para mim o que é o bem e o que é o mal. Pense nisso. O bem é tudo aquilo que tem que promover vidas. O bem é virtudes. O mal é vícios. É tudo aquilo que destrói as pessoas. Esse bem que você acredita que é bem, que é bom para você, que faz tudo para favorecer a sua vida, ele é um bem de virtudes ou ele é um bem de vícios? Esse mal que você acredita que você vive, que você acha que está destruindo as coisas, ele é virtudes ou ele é vício? Então, a partir disso, eu quero que você, com o conhecimento do que você já leu, já estudou, já vem debatendo, eu quero que você fale com as suas palavras, tá bom?
Muito obrigado por enquanto e a gente continua se vendo. Depois eu vou começar a passar algumas atividades para vocês estar aprendendo mais. Não esqueça de estar abrindo o livro, de estar lendo o livro, acompanhando tudo, que eu vou começar a colocar algumas atividades. Vou colocar também o 15. O 15 para que é? Para você estar estudando, para você ver o que você está errando, o que você não está errando, para depois você estar corrigindo suas atividades, tá? Não esqueça de cada atividade que você faz, tá? Você coloca seu nome, coloca o número seu, coloca a sua turma e coloca a sua série, porque muitos alunos esquecem de colocar isso. E agora nós não estamos trabalhando presencial. Então, até que a gente consegue comunicar com o aluno, muitas vezes, já passou a época de entrega de trabalho, de tudo isso, tá bom? Então, não esqueça o que é o bem para você, o que é o mal para você. Tá? Tchau, até a próxima aula.